Este é o material de apoio da disciplina Modelagem e Otimização de Sistemas Agrícolas e Ambientais. Aqui é Marcos Teixeira, da UF, Universidade Federal Fluminense, Departamento de Engenharia Agrícola e Ambiental. O foco dessa videoaula é o método Simplex. Foi desenvolvido pelo George Dantzig, físico matemático com doutorado em estatística, que durante a Segunda Grande Guerra trabalhou com problemas de alocação de recursos e questões de logística. E o que ele elaborou então foi uma aproximação geométrica para a resolução de sistemas lineares. Baseado no nosso problema padrão, que é esse aí de dois produtos e maximização do lucro da produção, olhando a solução gráfica, ele inicia a partir do ponto 0, 0, e ele procura, entre os próximos pontos dos vértices, qual é a função, o valor da função objetivo. Então aqui no ponto 2, 0, a função objetivo é 8. E aí o método então se pergunta se, para outro vértice do politopo, no caso aqui 1, 9, essa função objetivo poderia ter um valor maior. Opa, 13, sem problema. E ele vai para o próximo vértice, nesse caso aqui 0, 12, e acha uma função objetivo 12. Então ele acaba ficando com a solução 13, que é um dos pontos do politopo percorrido, e ele normalmente converge em n mais 1 interações. Então, se você tem um sistema de 3 equações, em 4 interações você normalmente chega à solução. Quais são as limitações, então, do método Simplex? Primeiro, que ele necessita de igualdades, e a maioria dos sistemas lineares são baseados em inequações. Então, aí você adota uma variável de folga para transformar a inequação numa equação de igualdade. Ele não é aplicável para valores negativos de x. Aí você tem que fazer uma substituição para poder manter esse valor de x dentro de um range positivo. Ele é obrigatório ter origem como solução. Todas as restrições têm que ser na forma menor ou igual. E, em princípio, tem que percorrer todo o perímetro do politopo. Essas, então, são as condições que definem o problema padrão. Para montar o tableau, que você vai achar aí na literatura formas diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo. Uma primeira série de colunas representando os valores de x, a segunda série de colunas representando as variáveis de folga, o vetor b, o número de equações, que é exatamente o número de linhas, e a função objetivo embaixo. E aí você monta esse tableau justamente para a solução 0, 0, 0, 0, 0. Okay? Voltando para o nosso caso, nós temos então a primeira limitação de HH, a segunda limitação de hora-homem. Nós transformamos os dois em equações, colocando a variável de folga, S1 e S2. Nós temos a nossa função objetivo, que então para a igualdade passa a ser 4x1, 1x2, menos a função objetivo. Ou função objetivo menos 4x1, menos x1, 0. S1 e S2, variáveis de folga. Então, montando o tableau, nós temos x1, x2, S1, S2, vetor B, função objetivo. 9x1, 1x2, mais S1, 18. Opa! 9, 1, 1, 0, 18. 3x1, 1x2, mais S2, 12. 3, 1, 0, 1, 12. E a função objetivo, que é menos x4x1, menos 1x2, fica lá, menos 4, menos 1, 0, 0, 0 e 0. Então, esse tableau faz referência à solução para o nosso sistema para as coordenadas 0, 0, 0. S1 e S2 são as variáveis de folga e x1, x2 as variáveis de decisão. Beleza? E para desenvolver esse método Simplex, a gente vai usar o que chama pivoteamento. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher a linha do pivoteamento. Você vai escolher a coluna pivô pelo maior fator negativo, nesse caso aqui o menos 4. Por quê? Porque ele vai ter um maior impacto na tua função objetivo. E a pergunta que você vai ter que fazer é quanto eu posso aumentar esse x1 sem ferir as restrições impostas pelo método Simplex. Então vamos lá, 9x1 mais 1x2 mais S1, 18. Se eu fizer x2 igual a 0, igual a S2, x1 vai ser 18 por 9. Então x1 poderia ter 2.
E na segunda linha, 3x1 mais 1x2 mais s2, 12. Se eu fizer s2, 0, 0, logo x1 vai ser 12 por 3, dá 4. Portanto, se eu fizer x1 subir diretamente para 4, eu vou ferir a primeira linha. Então, x1 só pode subir 2. Logo, eu escolho a primeira linha para ser a linha de pivoteamento. Ou seja, menor coeficiente, ou o coeficiente mais negativo, determina a coluna de pivô. Faço o quociente entre essa coluna e o vetor B e vou adotar o menor quociente positivo, que vai me dar a maior restrição que eu posso crescer x1 sem ferir as minhas inequações. E essa determina a linha de pivô. Pivotando, o operador da linha passa a ser dividido por 9, então simples álgebra, x1 divide tudo por 9, 9 por 9 é 1, e aí vai para você obter a nova S1. E aí para as outras linhas, por uma questão de álgebra, vou usar essa nova linha S1, 1, 11, 11, 0 e 2, e vou usar como operador de coluna justamente os elementos da minha coluna x2. Então, 3 passa a ser menos 3, essa nova linha passa a ser menos 3, menos 33, menos 33, 0, menos 6. Eu vou somar a linha S2 que eu tenho ali para gerar minha nova S2. De igual forma, vou usar também, de novo, minha S1, contendo o operador da função objetivo, menos, menos 4, multiplico por 4, soma a minha função objetivo e obtenho a nova função objetivo. Simples operações algébricas, ok? Aí eu me pergunto, finalizou? Você ainda tem valores negativos aqui? Não. Mas ele já está pivotado. Então o que a gente vai fazer? Vamos pivotar novamente. Se tem um valor negativo, essa vai ser a coluna de pivoteamento. Perguntar quais são os quocientes. 2 por 0,11, 18. 6 por 0,66, 8. Portanto, menor quociente positivo, essa passa a ser a minha linha de pivoteamento. E esse vai ser o elemento de pivotear. O operador passa a ser dividido por 0,67. Essa passa a ser então a nossa nova S2. Vou pegar algebricamente essa nova S2, multiplicar pelo menos operador da linha. Vou ter um novo valor para S2. Vou somar com a linha S1 e vou obter a nova S1. Sem problema. E, igualmente, para o operador da função objetivo. Menos, menos 0,56. Nova S2. Somo a função objetivo que eu já tenho e obtenho a nova função objetivo. Temos valores negativos embaixo? Não. Então, acabou. Este problema está maximizado. Como nós temos na solução, vamos interpretar. Tudo aquilo que não está na forma da matriz de identidade você ignora. Você tinha então que 1x1 é 1. 1x2 é 9. E a função objetiva assume o valor 13. Interpretando, que é sempre importante, após resolver o simplex, interpretar esse resultado frente ao enunciado do problema, 1 unidade do produto 1, 9 unidades do produto 1, com lucro total de 13, que já era a solução que a gente tinha visto. Recapitulando, é um método robusto, ele sempre chega ao resultado, só que às vezes ele é demorado, dependendo do número de variáveis que você tem. Ele já tem aprimorações, que é o método dos pontos inferiores, ou opção pelas duas fases, e ele é muito simples para você poder programar. Sempre lembrando que há outras formas de tabu. Algumas das opções mais simples que a gente vai encontrar vai ser questões de minimização. Então você multiplica a função objetivo por menos 1, para que você maximize o valor negativo. Você pega a restrição que está no formato maior ou igual e tem que estar no menor ou igual, você também multiplica por menos 1, e você monta o tableau, resolve o sistema, e a metodologia só é um pouquinho diferente. Vamos lá. Então esse é o problema para minimização. Um empresário tem 2 fábricas de bicicletas, de 3 e as de 10. A fábrica pode produzir 16 de 3 marchas e 20 de 10 por dia. E a fábrica B, 10 e 20.
Você tem os custos para operar cada uma das fábricas. Ele tem um pedido que ele tem que atender de 3 marchas, 93 de 3 marchas, 140 de 10 marchas. Como que ele vai poder atingir essa produção minimizando o custo? Então, X1 fábrica A, X2 fábrica B, 16x1 mais 12x2 são bicicletas de 3 marchas, 20x1 e 20x2 bicicletas de 10 marchas. Função objetivo, que é justamente o custo, né, para operar x1 dias a fábrica A e x2 dias a fábrica B. Como vocês podem ver, não é uma restrição do tipo menor ou igual. E 00 não é uma solução. Então, não é um problema padrão do simplex. Olhando de uma forma gráfica, nós temos nossas duas inequações. Temos que x1 e x2 tem que ser maior que 0 e temos a nossa função custos. Então, sendo os dois valores x1 e x2 maior que 0, estamos nessa região do gráfico. A primeira inequação está ali, essa região aqui. A segunda inequação é essa verde, com essa região para cá. Então, da amarela com a interseção com a verde. Nós temos as curvas isocusto. Nós vamos então levando-las tangenciando até a região limite de interseção. E nós chegamos à solução, que é x1, 4, x2, 3. Com lucro, quer dizer, com um custo minimizado já de 6.200. Perfeito? Vamos ver então via simplex. Mantendo de novo x1 para a fábrica A, x2 para a fábrica B, 16x1, x2 menos, maior, quer dizer, maior que 100, maior que 12, e a função objetivo. Então vamos lá. Multiplicando por menos 1, opa, menor ou igual, já está no formato padrão. Multiplicando por menos 1, de novo, formato padrão. O F0, multiplicando tudo por menos 1, F2 mais 1.000 mais 800, igual a 0. Estamos aqui então já no formato padrão de simplex. Restrições na forma menor ou igual. E 00 passa a ser uma solução, então posso aplicar o platô. Vamos lá, as duas novas inequações e a nova função objetivo. Preenchendo valores do tableau, está aí, menos 16, menos 12, 1, 0, 96. E agora, vamos começar. Você escolhe aleatoriamente uma das colunas que não esteja a 0 na sua função objetivo e faz exatamente o mesmo cálculo para os quocientes envolvendo o vetor B, 8 e 7. Você vê que 7 é o menor coeficiente positivo, então essa passa a ser essa linha de pivoteamento. Poderia ter começado pelo 1000? Poderia, tanto faz, não tem problema nenhum. Nesse caso, a gente só optou começar pelos 800. O operador da linha passa a ser dividido por menos 20, e essa linha S2 passa a ser a linha de pivoteamento, dividida por menos 20, sai 1, 1, 0, menos 0,5, 7. Essa linha S2, operando com os novos operadores aqui, vezes menos 12, passa a ser 12, 12, 12, soma com a linha S1, e nós temos a nova S1. Pega de novo S2, o operador 800, vezes menos 800, temos uma nova S2, soma a minha função objetivo, e está lá. Nova função objetivo. Ainda tem valores aqui? Tem valores positivos para x ainda? Então, vamos pivotar. Escolher então essa como sendo a nova coluna. Vou fazer os quocientes, menos 12 por menos 4, um coeficiente 3 positivo, que é menor que o coeficiente 7 por 1, e o operador da linha passa a ser o menos 4. Então essa linha S1 passa a ser a nova linha de pivoteamento. 1, 0, 25, 15, 3. Vou pegar essa linha e vou utilizar ela então para gerar a nova S2 para um cálculo algébrico com o operador 1. Então multiplica a linha S1 por menos 1. Opa, menos 1, 0, 25 em 15. Soma com S2 e voilá. 0, 1, 0, 0, 2, 4. Igualmente, pego o S1. O operador passa a ser o 200, menos 200.
menos 200, 0, 50, 30. Soma a nova função objetiva e 0, 0, 50, 10, menos 62, 0. Valores positivos para x? Não. Então, acabou. Interpretar. Tudo que não está na sua solução da matriz de identidade você ignora. x1, 3. 1x2, 4. Função objetivo menos 6.200. 3 dias a fábrica A, 4 dias a fábrica B. Minimizei o custo, quer dizer, maximizei o custo negativo em 6.200, igualzinho à solução que nós vimos. E com isso espero que vocês possam ter um material de apoio para a disciplina de modelagem e otimização de sistemas agrícolas. Muito obrigado.